A reforma tributária é uma antiga reivindicação do mercado que pleiteava basicamente dois pontos. Primeiro, a simplificação do Código Tributário brasileiro, que é um verdadeiro manicômio judicial. São mais de 60 tributos, entre taxas, impostos e contribuições, que ninguém consegue entender. O outro ponto é a redução da carga tributária, que é muito elevada, principalmente se considerarmos o retorno que o poder público dá ao dinheiro que arrecada. Afinal, esta reforma atenderá essas duas reivindicações? Para responder a essa pergunta, convidamos o professor Pablo Bittencourt, economista-chefe da Fiesc. Professor Pablo, gostaria que o senhor começasse falando sobre a simplificação proposta na reforma. A gente precisa ter em perspectiva que, de fato, o sistema tributário brasileiro é bastante complexo. Quer dizer, ele tem uma história de construção que levou a essa complexidade. Ora, a gente tem 4 formas de tributar: tributação sobre folha de pagamento, tributação sobre a renda, tributação sobre os bens de consumo e tributação sobre patrimônio. Essa reforma olha só sobre um desses conjuntos de tributos, que são os tributos sobre o consumo. O que ele está fazendo? A gente está substituindo 5 tributos que são muito ruins por 2 tributos muito bons. Ou 2 tributos em linha com as melhores práticas internacionais. Que tributos são esses? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Todos esses 5 tributos são trocados por 2 impostos sobre valor adicionado. Um que será um imposto federal, que substitui o PIS e a COFINS, e um imposto subnacional, que é para estados e municípios, que substitui ISS e o ICMS. Portanto, a grande característica de simplificação está exatamente em agora tributar apenas o valor adicionado das atividades. Esses tributos, que são os que a gente tem até hoje, eles têm uma característica de se acumular com o passar do tempo. A gente chama de cumulatividade tributária. E além disso, eles têm diversas legislações. O ISS, por exemplo, tem 5.500 e poucas legislações, uma para cada município. Enquanto o ICMS tem 27 legislações, uma para cada estado, todas bastante diferentes umas das outras. Isso tudo vai ser substituído por uma legislação que vai olhar apenas para esse imposto subnacional. Então, do ponto de vista da simplificação, da redução da judicialização causada pelos imbróglios que essa grande volume de legislação tem, a gente vai ter um enorme ganho. Para a gente ter uma ideia, hoje o Brasil é o país que mais utiliza horas trabalhadas para pagar impostos. Quer dizer, é incrível, a gente chega a levar 1.501 horas, em média, para calcular e pagar impostos, por causa desse sistema complexo da tributação atual. O segundo colocado, só para a gente ter uma ideia, é a Bolívia, que leva 1.000 horas. Os países da OCDE, que são os países desenvolvidos, em média 150 horas, que utilizam esse formato de tributação que a gente vai migrar, que a gente vai passar a ter. Portanto, a expectativa de ganho com simplificação é enorme. E quanto à carga tributária? O senhor acredita que teremos redução da carga tributária? Não haverá redução de carga. A promessa da reforma é, durante o período de transição, haver uma trava para o não aumento da carga. Mas esperar reduções de carga tributária agora, com as finanças que o Estado brasileiro vem apresentando nos últimos anos, seria esperar demais. Acho muito pouco provável que isso venha acontecer mesmo depois da fase de transição. Então, assim, o que vai acontecer de fato é uma mudança dos pesos dos setores que vão pagar mais ou menos. Hoje a indústria paga muito da nossa arrecadação, responde por muito da arrecadação, e isso vai mudar, dando agora mais peso para outros setores. Quer dizer, uma carga equânime em que todos vão pagar mais ou menos parecido, mas isso não vai levar a uma queda de carga tributária de maneira geral. Qual o impacto da reforma nos preços dos serviços, produtos, principalmente alimentos? Os alimentos da cesta básica, eles foram isentos de tributação. Então isso deve manter preços bastante baixos. Mas eu acho que mais importante, talvez, é que os produtos,
A maior parte a gente fala assim, bens de consumo duráveis, né, que a linha branca, linha marrom, mesmo os bens de capital, que são aqueles que determinam os investimentos das empresas, todos eles terão um nível menor de carga tributária. Então isso deve tanto diminuir preços de produtos, as estimativas são de queda de preços de produtos, de muitos desses produtos, como de aumento da atividade produtiva nesses setores. Por outro lado, a gente vai ter alguma elevação de preços de serviços, né? Então a gente tem no final um reequilíbrio de preços relativos. Isso vai levar algum tempo, que é o tempo da transição, que se inicia em 2026 e vai acabar só lá em 2033. Professor Pablo, obrigado pela entrevista.